Entre lágrimas e arrependimentos, o coração do penitente se eleva rumo ao perdão divino. São João Clímaco nos recorda que a queda não é o fim, mas o início da verdadeira conversão. Quando a alma se reconhece ferida, nasce nela o desejo de voltar a Deus. Cada dor, cada pranto é uma escada que conduz à humildade e à graça. Acompanhe conosco o próximo passo dessa subida espiritual, o 6º degrau, sobre a memória da morte. Capítulo 6, 6º degrau, da memória da morte. Assim como devemos refletir antes de falar, também devemos recordar a morte e os pecados antes de nos entregarmos ao pranto e à compunção. A memória da morte é viver cada dia como se morrêssemos. É gemer continuamente em todas as nossas ações. O temor da morte é uma consequência natural do pecado de desobediência. Um temor intenso que nos toca profundamente revela que nossos pecados ainda não estão totalmente perdoados. Jesus Cristo, em sua humanidade, sentiu medo da morte pela natureza humana que assumiu, mas seu temor não era como o nosso, fruto do pecado. Entre todos os alimentos, o pão é o mais necessário. Assim, entre todas as considerações espirituais, a memória da morte é a mais proveitosa. Ela fortalece aqueles que vivem em mosteiros, tornando-os mais diligentes nos trabalhos e nas penitências, e desperta um desejo doce e firme de suportar ofensas por amor a Deus. Para os que vivem em solidão, afastados das preocupações do mundo, a memória da morte incentiva a oração constante e a vigilância cuidadosa sobre a alma. Virtudes como estas nascem da memória da morte e a ela retornam. Quanto mais alguém se liberta das paixões e dos cuidados terrenos, mais apto se torna a refletir sobre a morte. E quanto mais nela pensa, menos se distrai com o resto. Assim como a grande diferença entre prata e estanho, também a diferença entre o temor natural da morte e o temor que surge dos pecados. Um sinal de que a memória da morte é realmente proveitosa é a renúncia à própria vontade e o desapego às coisas visíveis. É digno de louvor aquele que deseja a morte constantemente. Mas nem todo o desejo da morte é virtuoso. Alguns a desejam com humildade, para não pecar mais. Outros a buscam por desespero, por não quererem penitência. E há aqueles que, movidos pelo amor a Deus, desejam deixar o corpo para se encontrar com Cristo. Perguntam alguns por que, sendo tão proveitosa, Deus não nos revelou a hora da morte. Isso, porém, mostra-se um grande sinal de sabedoria divina. Se soubéssemos o momento exato, muitos não procurariam o batismo ou a vida religiosa a tempo, apenas depois de envelhecer nos vícios e pecados. Buscando a penitência à última hora, fariam algo necessário, mas não louvável ou virtuoso como poderia ter sido. Tu, que lamentas teus pecados, não te deixes enganar por quem diz que Deus é excessivamente brando, pois isso poderia expulsar de tua alma o temor seguro e o pranto sincero. Antes, reconhece a misericórdia de Deus, especialmente quando te sentires tentado ao desespero. Aquele que trabalha para manter viva a memória da morte e do juízo final, mas se prende aos cuidados do mundo, age como alguém que nada e tenta bater palmas com as mãos amarradas. Não há eficácia. A memória da morte, quando verdadeira e intensa, afasta o desejo pelos prazeres mundanos e enfraquece as paixões da carne, tornando o coração mais apto a buscar o que é eterno. A falta de arrependimento e dor pelos pecados cega os corações, enquanto a abundância de prazeres e manjares seca a fonte das lágrimas. O jejum, a sede e as vigílias quebram o coração endurecido, e quando esta dureza se rompe, jorram as águas vivas da compunção. Para os amigos da gula e da negligência, essas práticas parecem duras e até inacreditáveis, mas aqueles que se exercitam na disciplina espiritual provam-nas com alegria e, após experimentá-las, encontram grande satisfação.
Quem não as pratica, por sua vez, sofre dificuldades, até que o hábito do trabalho espiritual torne os esforços suaves e proveitosos. Assim como os padres afirmam que a perfeita caridade torna o homem firme no bem e o protege do pecado, também a consciência viva da morte liberta o homem do medo inútil, pois ele passa a temer apenas o que é justo temer. Muitos são os atos internos do Espírito. Dirigir toda a intenção a Deus em nossas ações. Lembrar sempre de Deus e do reino dos céus. Manter a presença divina diante dos olhos. Recordar os anjos e todas as criaturas intelectuais superiores. Meditar sobre a morte, sobre o julgamento que se segue, sobre os tormentos do purgatório e do inferno. As primeiras meditações são grandes por si mesmas, mas as últimas nos protegem ainda mais da queda no pecado. Um monge do Egito contou-me que, mantendo a memória da morte profundamente em seu coração, tentou ceder às inclinações da carne, mas a lembrança da morte como um guardião firme o impediu de completar qualquer ato pecaminoso. Outro religioso que vivia próximo ao lugar chamado Tola, muitas vezes ficava fora de si refletindo sobre a morte. Depois permanecia insensível, quase como morto, e os irmãos tinham que carregá-lo para ajudá-lo. Há também a história de um monge solitário que vivia em Coreb. Ele passou grande parte da vida sem cuidado com a alma, até adoecer e chegar à agonia da morte. Quando todos pensavam que havia expirado, ele retornou à consciência e pediu que os visitassem apenas de longe, fechando a sua cela. Durante 12 anos viveu assim, alimentando-se apenas de pão e água, refletindo silenciosamente sobre o que ele havia visto em sua experiência espiritual, chorando com intensidade contida. Perto da morte, quebramos a porta e pedimos que nos falasse algo de edificação. Ele disse: "Perdoai-me, padres. Ninguém que compreenda a verdadeira memória da morte terá jamais coragem de pecar." E assim expirou. Enterramos seu corpo, e dias depois, ao buscarmos suas relíquias, não as encontramos. Sinal de que o Senhor aceitara sua penitência e garantia confiança a todos os que verdadeiramente praticam a disciplina, mesmo tendo vivido negligentemente. A meditação da morte cria em nós uma castidade profunda e um fervor espiritual inefável, demonstrando-se no dia a dia pelo temor crescente do pecado e pelo desejo de afastar-se de tudo que nos prende às paixões. Os justos multiplicam temor sobre temor, até que a virtude se manifeste intensamente, como o profeta diz: "Pela contínua voz de meus gemidos, os ossos pegaram-se-me à pele." Este é também um dom de Deus. Algumas vezes, passando por sepulturas ou observando cadáveres, permanecemos insensíveis, enquanto outras pequenas circunstâncias nos comoveriam profundamente. Aquele que se desapega de tudo, que morre para os prazeres do mundo, possui verdadeiramente a memória da morte. Quem permanece excessivamente apegado às criaturas, nada alcança de proveitoso, pois se prende às dependências da vida. Não é necessário mostrar a todos o amor que sentimos por eles. Antes, roguemos a Deus que o manifeste secretamente, pois a exposição pública nos roubaria tempo para o estudo da compulsão e da meditação. Não se iluda pensando que pode reparar o tempo perdido com outro. Cada dia é único, e suas dívidas espirituais devem ser pagas hoje. Um sábio disse com precisão: "Ninguém vive bem um único dia sem pensar que ele pode ser o último." É ainda mais notável que, mesmo entre os gentios, se reconhecia que o maior objetivo da filosofia é justamente a meditação da morte. A memória constante da morte nos conduz à vigilância sobre nós mesmos, à renúncia das paixões e à disciplina da alma. Quem deseja alcançar a perfeição espiritual não pode negligenciar esta prática. Ela nos prepara para a humildade, para a paciência diante do sofrimento
e para o encontro com Deus. E ao meditar sobre a morte diariamente, compreendemos que a vida terrena é passageira, que tudo o que buscamos sem Deus é vã ilusão, e que somente a alma que se prepara para o encontro com o Senhor encontra a verdadeira liberdade e paz. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!